Ontem circulou um áudio do Flávio Dino falando sobre as prováveis mudanças que vão ter no decreto. Eu não gosto muito de falar antes de ter o decreto promulgado, porque a gente acaba falando de conjecturas e fofocas do que disse e me disse. Mas algumas coisas que o Flávio Dino falou, a gente precisa desconstruir, né? Primeiro, vamos lá. Eles continuam, principalmente o ministro da Justiça, continua com a narrativa de que há o desvio de armas feitas por CACs. Isso é uma grande mentira, né? Ficou comprovado isso com o recadastramento, que 99% das pessoas fizeram recadastramento, mesmo sendo uma regra absurda, uma regra ilegal, imoral, mas as pessoas fizeram. Desses 99% das pessoas que fizeram, eles se curvaram a essa arbitrariedade e comprovaram ali que não tem nada a esconder. Esse 1% de pessoas que não realizaram o cadastramento, a maioria, e várias pessoas já fizeram contato comigo, não o fizeram porque não tinham conhecimento e não sabiam, não viram isso por único e exclusivo motivo que não teve uma campanha de publicidade adequada. Se mudou um regramento, se mudou um ordenamento jurídico, né, por decreto e portaria, que é uma forma absurda, mudaram as regras do jogo sem fazer uma campanha de publicidade decente. Então, várias pessoas, inúmeros casos, pessoas que trabalham embarcado durante muito tempo, pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam com familiares doentes, não acompanharam, não ficam acompanhando rede social para saber o que está acontecendo ou não. Essas pessoas não conseguiram fazer o recadastramento, então elas precisam de um prazo para se adequar a essa regra absurda. A gente não pode criminalizar essas pessoas, né? Isso é uma coisa óbvia. Eu não vi nenhuma campanha em rádio, televisão, eu não vi campanhas nesse sentido. Não sei se alguém do outro lado aí viu. Eu não vi. Então a gente precisa entender que faltou sim campanha de publicidade, isso é uma coisa notória. E quando o Dino fala, no áudio que circulou, quando ele fala que eles já encontraram algumas dessas armas não recadastradas, ele com certeza está se referindo à operação do DEAFTA. E vejam, reparem, que ele não fala em números nesse momento. Né? Eles nunca se fala nessa operação Day After de quantos mandados de prisão, porque foram apenas 47 mandados de prisão cumpridos, de pessoas que já tinham mandados de prisão em aberto. Mas a gente não sabe se a condição foi antes, depois, o que aconteceu. Né? Ninguém individualizou os casos para a gente entender. De toda sorte, a gente tem que entender que 47 mandados de prisão, 47 cidadãos no universo de 1 milhão, não é nada. Isso é uma porcentagem pequeníssima. Isso não impacta no tiro esportivo para que se haja a generalização, que se fale dessa forma, criminalizando o atirador desportivo, o colecionador ou o caçador. Isso é um absurdo, isso é um preconceito. Acredito que o Dino nunca visitou um clube de tiro, nunca participou de uma competição. Ele acaba tecendo comentários pela experiência que ele vive, né? Porque vai no Complexo do Alemão, vai nesses lugares, acaba encontrando e vendo os nossos equipamentos esportivos de uma forma diferente. Mas ele, se desse ao cuidado, o trabalho de frequentar um clube de tiro e de conhecer a estrutura, com certeza ele não estaria replicando essa desinformação e essas mentiras. Mas vamos voltar aqui das fofocas que a gente viu, porque são apenas conjecturas. Parece que ele fala, né, naquele áudio, que ele vai recompor o ordenamento jurídico. Então, obviamente, eles já estão, de forma clara, falando que estão usurpando o poder do legislativo e vão legislar. E parece que algumas coisas já estão consolidadas. A volta dos níveis, né, nível 1, 2 e 3 para atiradores esportivos, que a gente não vê problema nenhum. Isso realmente pode ser feito por decreto, não tem ilegalidade nesse ponto. E a gente tem que entender que hoje, com as provas nacionais, como a prova do ProArmas ou outras provas online, é muito tranquilo do atirador se adequar às regras que estão sendo postas. E é válido também. Eu acho legal que obriga todos os atiradores a efetivamente participarem de competições e estarem mais ativos. Essa é uma coisa que todo mundo tem batido desde do início, né? A gente vem batendo disso desde 2018, na verdade. Que as coisas que o atirador ele precisa se manter ativo. Os clubes, eles precisam estar fortalecidos e com seus atiradores dentro e praticando. Então acredito que essa exigência de nível vai trazer mais gente, inclusive, à prática efetiva do tiro esportivo. Não vejo problema nenhum. O Dino fala da reclassificação das categorias. Parece que vai haver uma nova definição para o que é caçador, colecionador e atirador. A gente pode fazer conjecturas antes de ler o texto, mas não tem muito o que inventar. Semanticamente, ele não tem muito o que fazer. Mas como a gente pode esperar de tudo, né? Vamos aguardar o texto para a gente se manifestar. Mas se houver apenas uma definição, sem problema nenhum. O atirador precisa de muito pouco para praticar o tiro esportivo, a gente sempre falou. Ele precisa que as regras do jogo só sejam claras, para que a gente não tenha insegurança jurídica. Beleza? Ele afirmou também, que foi uma coisa absurda, que os atletas de tiro no Brasil são apenas centenas. Como volta a falar. Eu acho que ele nunca foi uma competição de PSC, ele nunca foi uma competição de tiro defensivo, ele nunca foi numa competição, um evento de tiro esportivo, ele nunca foi num W2C da vida, numa feira. Acredito que não. Eu acho que ele pode ter tido a noção na LAAD, né? Mas nessas feiras. Mas são milhares de praticantes efetivos, milhares de pessoas que praticam efetivamente o tiro. Isso é notório, isso é público, né? Todos os clubes
tem seus atiradores ali praticando, competindo. Então, falar que apenas centenas de pessoas no Brasil praticam, é um absurdo. Então, a Copa Pro Armas foi um grande exemplo, né? Milhares de pessoas foram participar efetivamente da competição a nível nacional. Então foi bem legal, a gente está vendo, participando do grupo da Copa Pro Armas, todos os diretores de tiro, né, dos clubes, os dirigentes, se comunicando, se falando a nível Brasil. É muita gente envolvida, o esporte hoje, o tiro, eu ouso dizer que é um dos esportes que mais crescem no Brasil atualmente. Então a gente precisa ter cuidado com esses atletas e não criminalizar. Essa atitude irresponsável do ministro da Justiça de tentar criminalizar, trazer ali algumas inverdades, falar mentira, literalmente mentira, sobre o tiro esportivo, acaba agredindo pessoas. Quando a gente vê o perfil do atirador, e eu não canso de repetir isso, são pessoas com uma vida já feita, pessoas que comprovaram a idoneidade. O perfil dos nossos atiradores, principalmente aqui, né, sei lá, acho que na maioria dos clubes, são pessoas de 60, 70 anos, senhores de idade, que vêm para participar de competição de tiro. E essas pessoas, às vezes, serem chamadas de criminosas é uma irresponsabilidade. Pessoas que pagaram a vida inteira impostos, contribuíram, sempre foram pessoas que nunca tiveram uma vida incólume, né? Serem chamadas de criminosos porque estão praticando um esporte, uma narrativa que não vai se sustentar por muito tempo. Eu tenho certeza que isso vai se esclarecer. E já peço também, né, para todo mundo que critica, que tem uma opinião diferente, que primeiro vá a um clube de tiro, vá conhecer. Vai no evento de tiro, vai numa competição de tiro, pega um evento e vai conhecer, até para que você consiga tecer uma opinião. Antes da gente criticar alguma coisa, a gente tem que conhecer, tem que saber do que está falando. Quando a gente repete a opinião de alguém sem ter conhecimento, isso é preconceito. A gente está criando um conceito anterior do conhecimento. Isso é uma coisa absurda. Isso realmente é discriminatório. E se luta tanto para que isso acabe. Né? Tudo agora é preconceito e discriminação, mas isso que estão fazendo com os atiradores desportivos é preconceito. Mas voltando aqui, então a gente falou dos níveis, né, da divisão. Uma coisa também que parece que já é consenso, mas a meu ver, tá, salvo o melhor juízo aí, mas a meu ver é completamente ilegal, é realmente a transferência da competência do Exército Brasileiro para a Polícia Federal. O artigo 9º e o artigo 24 da Lei 10.826 são muito claros quanto à competência. Eles são taxativos ali, e é uma lei. O decreto ele não pode se sobrepor à lei, pelo menos é isso que eu aprendi na faculdade. Eu não sei se o curso de Direito mudou, eu não sei se o ordenamento jurídico brasileiro, né, foi alterado, isso, se mudou não me contaram, eu tenho percebido isso, mas ainda não me contaram essa novidade. Mas acredito que a legislação deva ser respeitada. Então isso é legalmente inviável. Se vão fazer ou não e vai ser respaldado pelo Poder Judiciário, são outros 500, né? Como a gente fala na gíria popular, são outros 500 aí, a gente não sabe o que vai acontecer. No entanto, para o tiro esportivo, pouco importa. Por quê? Desde que as regras sejam claras, os requisitos sejam objetivos para o atirador conseguir se manter atirando, a gente tem que ser regulado por alguém única e exclusivamente que siga a lei. Se as regras forem claras e o serviço público for prestado de maneira eficiente, ótimo. Pode ser agência A, B ou C, para a gente não importa. Para o tiro esportivo não vai importar quem é a agência reguladora, quem é o órgão fiscalizador. Não faz diferença, desde que sejam pessoas e sejam órgãos que cumpram a lei, né, e sejam legalistas. Se é o Exército, se é a Polícia Federal, cara, respeito todos. Vai? Acredito que todos têm uma função importantíssima no Brasil. Minha opinião é que a Polícia Federal ela vai ter que se reestruturar, porque ela vai assumir uma responsabilidade de quase 1 milhão de CACs. E o Lara falou, não tem esses dados, com mais de 1.300.000 armas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Acredito que vá, sim, atrapalhar os trabalhos que a Polícia Federal é competente. Né? A sua real competência efetiva, que está constitucionalmente garantido ali para o trabalho da Polícia Federal, não é esse. Né? Então, acredito que essa manobra vá atrapalhar o andamento dos trabalhos do serviço da Polícia Federal como um todo. A Polícia Federal já é uma polícia que tem um efetivo menor, né, e tem uma competência, uma importância nacional absurda. Então a gente atribular mais a Polícia Federal com o tiro esportivo, eu não sei se vai dar muito certo. Mas para o atirador desportivo não vai fazer muita diferença, uma vez que se seguirem as leis e as regras forem claras, a gente não tem problema nenhum. Isso pode, isso não pode, a gente vai seguir, o atirador vai se adequar. Vide aí novamente falando do recadastramento, o atirador vai se adequar e vai seguir. O atirador precisa de clube, insumo e equipamento.
É o que ele precisa: clube, insumo e equipamento. E, obviamente, poder garantir a sua vida em seus deslocamentos. Então, a gente tendo isso garantido, o tiro esportivo vai funcionar. A gente vai se adequar. Sendo bom, sendo ruim, sendo mais restrito ou menos restrito, vamos nos adequar. Ponto. A gente tem que entender também que o programa, né, de governo é diferente. É um programa que ele não visa o bem-estar do tiro esportivo. Mas, se nos mantiverem, se a gente conseguir se manter respirando e sobrevivendo, perfeito, acho que não vai ter problema nenhum. Notícias boas, obviamente, a concessão de CR estava suspensa, então os novos atiradores, a galera que está fazendo 25 anos agora, né, que já vai tirar o CR e vai começar a competir, ou maiores de 18 anos, acredito que tenha se mantido essas pessoas, menores de 18 anos com autorização judicial, a gente começar a formar nossos atletas mais cedo, acredito que todas essas possibilidades sejam mantidas no novo decreto, mas as concessões de CR vão retornar. Notícia boa também, que as armas de calibre restrito, categorias importantíssimas, principalmente para o IPSC, para o tiro de precisão, enfim, várias categorias ali, devem retornar pelo menos para o nível 2 e 3, ou nível 3, ali, como o Flávio Dino falou, mas vão retornar, haverá a possibilidade de fazer. O Flávio Dino falou também que não vai ter confisco de arma, ele voltou, acredito eu, que em algum momento houve esse pensamento, mas a pressão política do tiro esportivo também é muito forte e a nossa força ela é muito grande. Muita gente vai criticar, vai falar, mas o PL 3723, mas os PDLs de suspensão do decreto. Cara, ok, isso tudo tem que acontecer. Mas quando se constrói um acordo e o acordo acaba sendo viável, é muito mais rápido e muito mais efetivo. Os clubes de tiro como um todo precisam sobreviver, senão o tiro esportivo morre. Então, essa construção de acordo, se sair um decreto com essas bases e com uma legislação clara, objetiva, né, com uma normatização que a gente possível de ser cumprida, obviamente, sem exigências esdrúxulas, impossíveis de serem cumpridas, todo mundo vai se adequar e vida que segue. Vamos lá, vamos fazer nosso feijão com arroz e daqui a alguns anos a gente vai voltar e trabalhar para que se mantenha, a gente altere essa política e a gente volte a crescer com o tiro esportivo. Concomitantemente a isso, a participação popular na política e a participação, a pressão, né, no membro do Poder Legislativo realmente tem que ser mantida. A gente precisa, depois que seja feita que o projeto, né, que o PL 3723 ou outro projeto de lei seja votado e aprovado para que a gente pare de depender de decreto. A legislação hoje é 10.826, uma legislação de 2003 que não está sendo cumprida, né, não está sendo respeitada, então a gente precisa de um novo ordenamento legal para que se traga segurança jurídica. Não acredito que seja por agora, é uma coisa que ainda precisa de construção, né, de um consenso no Senado, a gente está precisando de muita discussão, a gente ainda está no meio de uma CPMI, muita coisa acontecendo, não sei se é um momento próprio para a gente conversar sobre isso no Senado e seja votado, mas acredito que os senadores e os deputados estão atentos a isso e a gente tem que continuar lembrando eles dessa importância, porque quando for aprovada a lei, né, uma legislação, a gente vai ter regras do jogo claras e a gente vai trazer mais segurança jurídica para o nosso esporte. Mas muitas coisas boas vão voltar, acredito. A questão do porte de trânsito a gente não sabe o que vai acontecer, acredito que vai retornar, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, enfim. Mas acredito que sim, é uma coisa, tá na lei também, né, tá lá na lei, tá explícito na lei lá. Mas vamos aguardar a promulgação do decreto, vamos aguardar a publicação do decreto, quer dizer, né, vamos ver o que vai acontecer com essa publicação. A gente já aqui no IAT Clube de Tiro, a gente se compromete, já tiramos, aí já estamos separando alguns dias off para a gente debruçar sobre esse decreto e trazer mais informações concretas, análises jurídicas que a gente puder fazer bem profundas, para a gente já pensar como serão essas regulamentações e a gente ajudar a todo mundo trazer informações concretas. Mas as narrativas, né, isso que é o mais importante, mentirosas, trazidas pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, as narrativas que não se sustentam através dos números, elas precisam sim ser combatidas, até porque quando eles falam de discurso de ódio, isso para mim é um discurso de ódio. A gente não precisa agredir ninguém para que a gente tenha discussões de ideias e opiniões distintas. Pensamos apenas de formas diferentes, mas a gente não precisa agredir, não precisa irmos para esse campo para que a gente consiga construir um acordo melhor, uma situação mais aprazível para todos. Beleza? Grande abraço aí e a gente vai falando.